torcida do Fluminense compra os ingressos e vai pro estádio. Os caras bugaram o site, pô, olha aqui. Isso porque o Fluminense não tava tendo procura. Do Vasco. O Pedrinho não era o pior presidente do mundo, o Canedo? Não era o pior? A gente não e a 777? Não foi nesse chat aqui que o Thiago tinha inveja da 777 e o Pedrinho era o pior presidente do mundo, estava tudo errado e tinha que fazer impeachment no Pedrinho e tinha que prender o presidente Pedro. Vai cravar? E tem tudo pra virar meme, né? Então vamos fazer o quê? O campeão da Copa do Brasil sai, ou é Corinthians ou Cruzeiro. Tá sentindo? Lá ele. Tá sentindo essa paz de uma bela tarde de quinta-feira? Ó, seu time na 8ª colocação, numa semifinal de Copa do Brasil, e tem uma galera que tá com medo disso aí, que olha a família vascaína. Paz, mas é isso, chega aí que tem muita resenha nesse vídeo, naquela pegada que você conhece aqui no canal Vasco em Família. Separei aqui uma galera pra gente falar de várias coisas, Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro, quem é o favorito para conquistar essa competição? Quero trazer aqui a mídia paulista, Neto, Souza, Benja, pra gente entrar nesse debate aí também, né, sobre Caldeirão, Maracanã, São Januário. Vou trazer aqui o Thiago Leifert, que tá por lá também o Canedo, que é torcedor do Fluminense. E eles levantam alguns pontos lá interessantes pra gente debater aqui, além do Thiago Leifert puxar lá na live dele. E aí? Não era o pior presidente do mundo? E agora? E quero debater com vocês essa galera aí também do Fluminense, que levantou que a culpa de segunda-feira de não ter torcida foi do Vasco, foi do site. Ai, família, é muita coisa para falar nesse vídeo. Eu quero destacar aqui também uma matéria de ontem, de um jornal AS da Espanha, falando sobre o Ryan. Poxa, eu gostaria de ler essa matéria para o André do Sentimento Tricolor. É a família. Sabe, tem um destaque ali na matéria dizendo que metade da Europa está brigando pelo Ryan. Você imagina a cara dele de bumbum ouvindo isso? Então chega aí que tem muita resenha nesse vídeo, mas antes deixa eu te pedir aquela moral. Se não for inscrito aqui no canal Vasco em Família, se inscreve, deixa o like, ativa o sininho para não perder os próximos vídeos. Comenta e hypa o vídeo para fortalecer o trabalho do Thiagão. E deixa eu rapidamente falar aqui sobre a parceira do canal, que é a Golcase. Se liga só, família. Vai lá e compra a sua capinha personalizada. Daqui, ó, uma mais bela que a outra. Essa aqui, eu falo com vocês, é meu xodó aqui, minha capinha, minha filha, Vascão, Thiagão, São Januário, é isso também. Tem lá a sua garrafinha e várias promoções no site da Golcase. É só você utilizar aqui o nosso desconto, o nosso cupom Família Vasco, e passando de R$200, você pode parcelar em 3 vezes sem juros. Você gosta desse belo gosto calvo? Compre o seu produto lá na Golcase, vai estar dando uma moral para o trabalho do Thiagão. Vamos seguir a nossa resenha e começar falando, claro, da partida bem importante contra o RB Bragantino pelo Campeonato Brasileiro. Nosso presidente Pedrinho, que diminuiu os venenos, mas ainda tá no shape, falou! Libertadores é o objetivo do nosso Vascão. Então, claro, ganhar essa partida no domingo aí é bem importante nesse sentido. Tá aqui, o Vasco divulgou algumas imagens do trabalho de hoje, tá aí o Tietê, bem feliz por sinal, e o nosso treinador Fernando Diniz, gênio /22, comandando esse treino. Quero destacar aqui também uma resenha do nosso adversário, tá aí, ó, o Braga inicia a preparação para enfrentar o Vasco e tem volta de Lucas Barbosa, um atacante que a gente conhece bem, né, no ano passado se destacou pelo Juventude, fez um excelente campeonato brasileiro. O Vasco até assondou, né, esse rumor aí de mercado, mas ele acabou fechando aqui com o RB Bragantino. Ficou fora dessa partida que o RB perdeu para o Juventude por 1-0 e volta, né, contra o nosso Vascão, atacante que, né, a nossa defesa com certeza vai ter que se preocupar porque é bom jogador. No ano passado ele guardou lá, né, jogando pelo Juventude. Foi 2-0 que o Vasco perdeu com um gol dele. E assim, família, para essa partida eu entendo que o Diniz ele vai ter uma dúvida, né, que é ali no meio campo, Hugo Moura ou Tietê. Vamos ver o que ele pretende, se vai barrar
o Hugo Moura e seguir com o Tietê. E assim, eu tenho um ponto para debater aqui com vocês, que recentemente eu venho defendendo aqui, né, o Hugo Moura pela questão do equilíbrio, né, você ter mais pegada ali no meio campo com ele e com o Barros, e dessa maneira você tem mais liberdade pro Piton, pro PH, você consegue também diminuir a responsabilidade do Coutinho ali de exercer, fazer aquele migué, né, recompor e pressionar lá na frente. Mas tem um ponto que me preocupa, né? Principalmente nesse jogo agora que eu vi contra o Fluminense. Poxa, quando o adversário exerce essa pressão lá no Vasco, que a gente sabe que o Diniz gosta de sair jogando, iniciar a construção lá com o Léo Jardim, os zagueiros e tudo mais, cara, o Barros está tendo um pouco de dificuldade nessa saída e a gente sabe que o Hugo Moura também tem. Então o Tietê é um cara que tem mais recursos, né, para sair jogando, para aparecer ali atrás e ajudar. O Felipe Coutinho também baixa para ajudar. Então eu acho que tem esse lado positivo do Hugo Moura ajudar na pegada. Eu sei que a gente fica com o retrato da última partida contra o Fortaleza, que ele fez uma cagada, desculpa a palavra, mas se você pegar contra Flamengo, contra Cruzeiro, o Hugo Moura foi muito bem. Foi muito bem, né? Nesse nível de competitividade que a gente vai ter daqui pra frente, principalmente visando aí, né, Cruzeiro, Corinthians, Fluminense na Copa do Brasil. Porque a sequência que o Vasco tem agora no Campeonato Brasileiro são dois times, né, que estão ali colados no Vasco, que é o São Paulo e o RB Bragantino. Agora, por se tratar de um jogo fora de casa, a gente pode até pensar, né, no Hugo Moura, mas eu tenho essa preocupação, né? Hugo Moura e Barros, o Vasco vai ter dificuldade para sair jogando, para aparecer ali, para iniciar, né, desde do Léo Jardim, da zaga, e a gente sabe que isso é um ponto forte do Vasco, né? Quando a jogada sai, o Vasco cria perigo lá na frente. Eu acho que o segundo gol, né, iniciou dessa forma, né? Saiu jogando, foi construindo, e até o Rayan conseguir espaço e chutar no gol, Fábio falhou e a gente conseguiu o gol ali com o Nuno. Mas queria saber a opinião de vocês. Na verdade, eu tenho certeza que a maioria vai defender o Tietê como titular para essa partida. Vamos seguir a nossa resenha e destacar essa matéria aqui do Vice, né, um jornal espanhol, exaltando Rayan, que recentemente os torcedores do Fluminense, olha, que é isso, hein? O cara não tem cabeça, é um desequilibrado, mas meu Deus do céu, querem acabar com a beleza do futebol. Eu entendo a inveja em relação ao Rayan, que está sendo decisivo nos últimos jogos, cravou, né, conseguiu ajudar aí na vitória sobre eles, com gol, com participação no segundo gol. Eu entendo, né? Porque eles gostariam de ter um jogador que pudesse representar o torcedor dentro de campo. Não tem, eles não têm isso e o Rayan faz exatamente isso. Não tem nada a ver com falta de respeito. O Jorge Igor outro dia levantou que, poxa, eu não faria isso, não sabe o dia de amanhã, de repente ele joga. Não joga. O Rayan é Vasco. Aqui só joga no Vasco. De repente, sei lá, né? Futura Deus pertence em outro time, em outro estado. Agora no Rio, eu duvido que ele jogue em outro time, família vascaína. Mas vamos destacar aqui, ó. Olha só a capa da matéria. Rayan, a joia brasileira pela qual metade da Europa está brigando. Vamos lá, ó. Rayan é um dos homens do momento do Brasileirão. Nos últimos 6 jogos, marcou 6 gols. 4 deles nos últimos 3 confrontos que disputou com o Vasco da Gama. Clube onde foi formado e onde agora sabem que em breve terão de se desfazer dele. Ele tem os dias contados na equipe carioca diante do crescente interesse de vários clubes europeus. A qualidade de Rayan vem de longe. Lá por 2017, quando com apenas 11 anos de idade já se falava dele em todo o país. O motivo? Os 115 gols que havia marcado ao longo daquela temporada nas categorias de base do Vasco. Um desses jovens precoces que cumprem todas as etapas para chegar à elite. E aí eles destacam aqui, o físico e o talento. Rayan se desenvolveu de maneira notável no aspecto físico e isso lhe permitiu levar ao futebol de mais alto nível, o desempenho que já mostrava desde criança. Ele é capaz de jogar como centroavante, ponta ou ao lado de uma referência, um atacante versátil que pode causar perigo de qualquer setor. A confiança que Fernando Diniz lhe deu permitiu que alcançasse seu melhor nível, o que coloca já entre os principais artilheiros do Brasileirão. Soma 11 gols, perto dos 15, né, do Arrascaeta e Caio Jorge, os maiores goleadores. Não é de se estranhar que nas últimas semanas os rumores sobre propostas vindas de clubes como Newcastle e Porto não tenham parado. O Vasco da Gama quer mantê-lo o máximo possível e já busca uma renovação de contrato que permitiria a Rayan ter um salário muito mais alto e uma cláusula de rescisão que também garanta uma saída satisfatória para o clube,
que espera arrecadar pelo menos 30 milhões de euros com sua venda. Tá aí, bem bacana, né, esse reconhecimento que o Ryan vem tendo da Espanha, da Itália, e assim, é música para os meus ouvidos quando eu começo a ouvir o Pelé vascaíno, nada demais. É isso, deixa eu falar. Um amigo me questionou aqui, né, um outro dia, para de dar palco para rival. Quem tá dando palco? Eu tô zoando, amigo. O momento é pra isso, é pra zoar, é pra brincar. Olha só, tu acha que a cara dele de bumbum falando do Ryan, tentando menosprezar, isso é o Pelé vascaíno, é nada demais, vocês vão acabar. Isso é, você não consegue entender a tensão que tem isso, meu amigo, pelo amor de Deus. Mas é isso aí, família. Eu tô feliz, né, com essa situação aí, o Vasco buscando a renovação, o staff, a família do jogador entendem que isso é um movimento importante, que o Ryan, né, precisa jogar jogos decisivos aqui no Vasco ainda. Claro, tudo depende da proposta do clube, mas eles estão, né, com o pé no chão em relação a isso, não quer bater lá e voltar, e eu acho que isso dá uma tranquilidade para o Vasco e para o torcedor, tá? Ryan tá caminhando aí para uma renovação, aumentar a multa, o seu salário, o tempo de contrato. E aí sim, assim, é difícil, né, segurar o Ryan, mas eu tô satisfeito com a história dessa novela por enquanto, família vascaína. Vem sendo decisivo dentro de campo e tá bem tranquilo para definir o seu futuro. Realmente o Garoni, eu acho que destacou isso um outro dia, você não vê o Ryan em entrevistas falando, não, quero ir, Europa, tal, ele tá aqui, focado aqui. Vamos seguir a nossa resenha e chegando aqui na reta final do nosso vídeo, mas tem muita coisa pra gente falar, porque a gente vai reagir aqui o corte do Thiago Leifert, falando do Pedrinho, falando da Copa do Brasil. Vamos trazer aqui também o torcedor do Flu-C que culpou o site do Vasco, né, pela galera que apareceu no Maracanã, e a mídia paulista falando da Copa do Brasil. E no final do vídeo a gente vem aqui destacando cada ponto e eu quero muito saber também a sua opinião. O vídeo tá show de bola, se liga só. Aproveitar que você é o nosso correspondente no Rio de Janeiro. Estava falando da Copa do Brasil, 10 e 14 de dezembro, as semifinais. Primeiro jogo é Corinthians e Cruzeiro, primeiro jogo é Fluminense e Vasco. Não, depois, então, o mando do segundo jogo é o mando do Fluminense, da semifinal. é Vasco e Fluminense? Não, a ida é Vasco e Fluminense, a volta é Fluminense e Vasco. Então tá, então Só que Vasco se os dois jogos forem no Maracanã... eu ia te perguntar esse dilema eterno sobre a casa do Vasco, se jogar ou não em São Januário. O que está acontecendo e se vai acontecer? O Vasco vai poder mandar o jogo em São Januário? Eu vi que o diretor, o Admar Lopes, ele falou que o Vasco vai lutar para poder jogar em São Januário, o regulamento permite, mas aqui tem aquela história das torcidas, São Januário, o setor visitante, ele é pequeno, então eles costumam liberar para clássicos com o Botafogo, porque as torcidas são mais amigas, mas com o Vasco tem problema, com o Flamengo tem problema, e a gente está vindo de uma segunda-feira que o Vasco botou 80%, sei lá, 80-20 contra o Fluminense no Maracanã e ganhou o clássico contra o Fluminense no Maracanã, e tem uma enorme parcela da torcida do Vasco que não frequenta São Januário, que adoraria poder ir ao Maracanã. Então, eu entendo que o Vasco considera ganho técnico jogar em São Januário, e é verdade, é a verdadeira casa do Vasco, mas, era para essas duas semifinais aí serem no Maracanã, e aí a diferença em tese é tudo 50-50, só que o mandante pode começar a vender antes para sua própria torcida. Tá. Então, a sua própria torcida compra os setores mistos, isso faz com que seja uma maioria automática dentro do jogo. Um pouquinho, isso faz diferença. Então o Flu decide em casa e o Corinthians decide em casa, certo? O Corinthians também vai decidir em casa, né? E afinal, o segundo jogo é no Maracanã. Eu imagino, mesmo se passar o Vasco, eu imagino o jogo de volta da final no Maracanã. Então, cara, acho que os dois jogos, assim, aí, claro, eu não sou torcedor de nenhum desses aí, mas acho que jogar no Maracanã, Vasco e Flu é justo, é legal para todo mundo. O Maracanã, por mais que tenha esses acordos de uso aí, o Maracanã é de todo mundo, né? A gente sempre conversou isso daqui. Tradicionalmente, Vasco, e é muito bonito o clássico dividido, é uma coisa que só tem no Rio de Janeiro, então tem que preservar isso, e eu entendo, o Vasco tem o seu direito de querer mandar em São Januário, mas, cara, semifinal de Copa do Brasil, bota os dois no Maracanã, fica lindo. O Vasco não estava até provocando, agora que venceu o Flu, o Vasco estava provocando, falando, casa do povo, não sei o que, então, aproveita e já joga lá mesmo, igual você falou, então já aproveita e já joga lá. Mas legal, e antes de eu liberar o Canedo também, só falar do Vasco, o Pedrinho não era o pior presidente do mundo, o Canedo? Não era o pior? A gente não e a 777? Não foi nesse chat aqui que o Thiago tinha inveja da 777, e o Pedrinho era o pior presidente do mundo, estava tudo errado, e tinha que fazer impeachment no Pedrinho, e tinha que prender o presidente Pedro. Não foi aqui, chat? Só para lembrar. E Pedrinho é uma das caras da recuperação do Vasco. A RJ tem a recuperação judicial, a aprovação dela muito importante. O Vasco conseguiu um empréstimo também com a Crefisa, que está se aproximando da Crefisa. E, né, já foi uma relação até mais estreita antes, de repente o Vasco recupera esse romance na sua busca por um comprador.
E, enfim, teve a janela também, fundamental. O Vasco ganhou 4 novos titulares, mais 2 jogadores ali de elenco. Então, quando o time ganha 4 jogadores de linha, né? O goleiro já era muito bom. 4 de linha entrando, pô, melhorou bem o time do Vasco, né? O Vasco hoje tem um bom time de futebol. Acho que hoje o Pedrinho pode falar que o Vasco tem o 8º melhor elenco do Brasileirão. É que naquela época não era verdade, não era bem assim. Mas depois que contratou, em minha defesa, eu sempre falei pra vocês que o Vasco era mais do que aquilo que a gente tava vendo, lembra? Eu falava, pô, o Vasco podia sonhar um pouquinho mais. Libertadores, já não sei. Eu acho que é um sonho. É um sonho legal. Depende de resultados, quer dizer, depende de resultado de Libertadores para que as vagas desçam. O Canelo tem certeza que as vagas vão descer. Né? Tudo bem, legal, que daí você briga por um G8, certo? Vira um G8, né? O G6 vira G8. G7 com um brasileiro campeão da Libertadores, e aí depois tem a Copa do Brasil, o brasileiro já vai ter terminado. Se o Vasco terminar em 8º, um brasileiro ganhou a Libertadores, o Vasco terminou em 8º. Ele vai ter as suas chances ampliadas na Copa do Brasil se o Cruzeiro passar para a final. Que aí ele vai para a Libertadores, mesmo se perder para o Fluminense. Sim. Porque a final seria, com a tabela de hoje, né, gente? Se Cruzeiro e Fluminense se enfrentam na final da Copa do Brasil e o Vasco é o 8º, ele já sabe que vai abrir vaga automaticamente, porque os dois estão acima dele na tabela. Sendo que o Vasco ainda pode ultrapassar o Fluminense e tal, né? O Vasco tem uma tabela boa, já pegou Cruzeiro, Palmeiras e Flamengo. Hoje em dia a gente olha a tabela assim. Então, e pegou o Vitória, que é um time que tá lutando contra o rebaixamento. Pegou e ganhou. Então, o Vasco acho que tem uma tabela que ele pode até sonhar com esse 7º lugar aí, não seria nenhum absurdo. Também acho. Estamos falando aqui que o Ever tá falando que o Thiago não fala mal do Pedrinho porque é amigo dele. O Júlio Casares é sócio do Boninho, meu chefe. E agora, Ever? O Vasco tá com medo que a torcida do Fluminense compre os ingressos e vai pro estádio. Os caras bugaram o site, pô, olha aqui. Isso porque o Fluminense não tava tendo procura. Eles esgotaram o ingresso todo. Só sobrou o setor do Fluminense. E o site tá bugado. Vai me explicar isso como? Aguarde alguns instantes. Sua posição é aqui. Pô, tá de brincadeira. Não esgotou os setores já pra torcida do Vasco? Já não compraram tudo? No momento, estamos recebendo muitos acessos para a compra de ingressos para este evento. Assim que possível, você será redirecionado automaticamente para continuar sua compra. Mantenha-se conectado. Obrigado pela compreensão. Eu não tô entendendo. Falaram que a torcida do Fluminense não tava comprando os ingressos. A torcida do Vasco já comprou os ingressos todos. Tá congestionado porque o site. Venda na bilheteria liberado, o Fluminense conseguiu, tá? Bilheteria 2, tá? Pra quem não tá conseguindo comprar online, porque os vascaínos bugaram o site, né? Né? Como é que pode, né? A torcida do Fluminense não quer ir pro estádio. Aí quando quer comprar o ingresso, o site tá bugado. Isso porque não tinha procura, hein? Tá dando like, vocês viram no começo do vídeo. Muita procura. Como é que pode, né? Misteriosamente. Enfim, bilheteria 2, rapaziada. Vendas na bilheteria liberada pra torcida do Fluminense. Te convenceu nesse projeto do Vasco para você vir para cá hoje? Eu acho que eu tenho uma ligação com o Vasco difícil de explicar. Eu adoro a torcida, eu acho que é um negócio que eu queria demais, desde a época que você jogava no Vasco, e era Juninho Pernambucano, e Felipe, essa galera, Pedrinho. Quando eu vinha jogar em São Januário, eu achava aquilo incrível, o jeito que a torcida... Eu me sentia motivado de me jogar em São Januário pela torcida do Vasco, então era uma coisa que eu tinha muita vontade de um dia presenciar. Eu vim para cá em 2021, na Série B, as pessoas não queriam que eu viesse, as pessoas que estavam do meu lado, mas era um chamado para vir e eu vim. Fiquei 2 meses e sabia que ia voltar uma hora. E agora, eu tinha essa vontade de voltar e, obviamente, a presença do Pedrinho, ela foi fundamental para minha volta. Eu estava em casa e eu fiz de tudo para vir, para voltar. Era um desejo muito grande, voltar e ajudar. No fundo, eu tinha uma vontade muito grande de ajudar o Vasco, nesse momento que precisa de ajuda, um momento sofrido já de alguns anos. E eu queria estar presente no Vasco nesse momento. E aqui encontrei um monte de gente, assim, que o Felipe, que é um grande parceiro, o Clauber, do departamento médico. E uma coisa diferente que tem no Vasco, existe um staff muito harmônico. As pessoas gostam de trabalhar no Vasco. Não é uma instituição hoje aqui, principalmente no CT eu falo, que tem movida por vaidade, por egos inflados, muito pelo contrário. É uma parada meio que solidária, que tem muito a ver com a história do clube. Tá à vontade aqui. Totalmente. Vou passar mal. Vai cravar? E tem tudo pra virar meme, né? Eu vou fazer o quê? O campeão da Copa do Brasil sai, ou é Corinthians ou Cruzeiro. O Corinthians passa do Cruzeiro pra mim. Ser. E o Corinthians ganha a Copa do Brasil. E vai ficar na 8ª posição no brasileiro. Se você tiver com autoestima baixa, cola no corintiano. Conversa com o corintiano. Não pode perder os dois. Então qual a sua opinião? Eu vou torcer pro Vasco ser campeão. Não, mas tudo bem.
pra passar, eu acho que passa o Corinthians. Pra você. Corinthians é campeão da Copa do Brasil. O Corinthians é campeão da Copa do Brasil. O time titular. É verdade. Eu acho que o campeão da Copa do Brasil sai nesse duelo. Desse lado do Corinthians. Mesmo com o Vasco ontem mostrando futebol, o Vasco cresceu muito, Vasco gente. Tá aí. Família, prometo ser bem rápido porque tem muita coisa pra gente destacar. Deixa eu começar ali com a situação da Libertadores pelo Campeonato Brasileiro, porque ontem teve um resultado ruim, né, nesse sentido. A vitória do Bahia, que chegou a 49, né, pontos, tá? 10 pontos do Vasco. E assim, olhando os adversários ali do G6, né, no caso o Botafogo enfrenta o Santos, né? Seria bacana o Botafogo empatar, perder, mas por um outro lado eu tenho certeza que você também tá com um olhar assim, Thiagão, o Santos pode cair, tá? E o Bahia vai enfrentar o São Paulo, fora de casa. E o Vasco enfrenta o RB Bragantino, né? A gente tem que se manter ali, né, na 8ª, 7ª colocação, porque, de repente, como ele disse aí, pode abrir vagas para pré-Libertadores. Mas o Vasco vai garantir a vaga na Libertadores pela Copa do Brasil, família vascaína. Fé! Um outro ponto que eu queria destacar aqui com vocês é a situação do Maracanã, né? E aí a gente envolve o debate que a gente tem entre a gente, os torcedores ali do Flucê, o Canedo também que torce para o Flucê. E assim, muito engraçado, ficou engraçado isso aí? Colocarem culpa no site. E aí você vê o clássico contra o Botafogo, deserto. Mas não, o Fluminense contra o Botafogo estava há uns 500 jogos sem ganhar. Deveria ter um apelo também, um apoio ali, vamos lá ganhar do bairro e tudo mais. Não teve. Será que foi o problema do site também, do Vasco? Tiveram que comprar o ingresso para o jogo contra o Botafogo, um público de, sei lá, Queimados contra Nova Iguaçu? Poxa, gente, os caras começam a criar narrativas e aí eles esquecem, sabe? Tá aí, tem vários argumentos jogados por aí para você só pescar. E a gente pesca aqui, olha o clássico contra o Botafogo. Ridículo o público do Flucê em relação a um time que eles não ganhavam há 10, 12, 15 partidas, sei lá, era uma parada assim. Mas tudo bem. Em relação ali ao Maracanã, São Januário, família, meu ponto é sempre a questão técnica, tá? A gente estava até conversando sobre isso lá no grupo de membros, e aí eu mandar um abraço aqui pro Danilo, pro Alberto, a gente estava lá debatendo, o Danilo que é de Brasília. Então ele quer, né, assistir o Vasco no Maracanã, uma eventual final, que seja na semifinal também, mas eu fico com a questão técnica, cara. Isso tem um peso. Thiagão, mas o Vasco ganhou. E beleza, hoje a gente tem time para chegar no Maracanã e ganhar deles. Ou ganhar de qualquer time, né, na final, no Maracanã. Mas na minha opinião, isso tem um peso, cara. Isso tem um peso. Os jogadores jogam mais em São Januário. É o nosso diferencial. Sim, a gente perdeu jogos em São Januário. Mas numa final, cara, a gente precisa estar em casa, sabe? E a nossa casa é São Januário. Eu sei que no Maracanã a gente acaba dando, né, mais condições para torcedores, fazer um clima bacana também, mas é uma opinião. E aqui não tem certo ou errado. Tem a minha opinião, vai ter a sua opinião, sabe? E eu acho que seria assim bem emblemático também uma decisão em São Januário, uma final, poxa, merece São Januário, vai entrar em reforma, sabe? Tem tudo isso. E ganhando essa final, cara, vai dar uma estruturada legal aí, dinheiro e tudo mais, tirar essa urucubaca pra gente curtir outras finais aí, outros momentos legais do Vasco. Mas assim, também se for no Maracanã, é como eu disse, não tem certo não tem certo ou errado nessa história. Existe uma opinião, sabe? Existe uma opinião. Maracanã você tem mais capacidade, São Januário é a nossa casa. Eu acho que o Vasco tem um ganho técnico jogando em São Januário, mas é isso. Eu dei um exemplo aqui pra vocês. Aquela pressão que o Fluminense exerceu no Maracanã, cara, o Fluminense não exerceria aquela pressão nos 15 minutos em São Januário. Certeza absoluta disso. Certeza. Vai entender o jogo, vai segurar. O ímpeto é nosso, né, de pressionar nos primeiros minutos, sabe? Mas tudo certo, né? Em relação ali ao Pedrinho, né, a família vascaína, eu acho muito engraçado. Ontem veio aqui um vascaíno me tirar o meu juízo, respeitosamente, né? Ele falou que eu estou babando a gestão, né? E agora o vídeo do Thiagão, 85% é babando a gestão. Oportunista. Só que, provavelmente, ele não me acompanha, na verdade ele até me acompanha, e ele era um dos caras que ficava falando que eu estava mamando o Pedrinho. E agora eu não posso exaltar aqui o trabalho que está sendo feito no Vasco e o meu posicionamento. Ué, como assim, né? Que desagradável foi o comentário desse vascaíno. Só que assim, família, tá aí. Hoje o Diniz está no Vasco, né, pela grandeza do clube, é claro, mas pela segurança do Pedrinho, que é um cara que gosta do trabalho, que confia no trabalho. Você vê a janela do Vasco, cara, muitos jogadores, claro, pela grandeza, a gente tem que pontuar isso. Se o Diniz estivesse num clube pequeno, não, calma aí, Diniz, sabe? Então é o conjunto dos fatores. Mas o Robert Renan cansa de falar aí que ele queria trabalhar com o Diniz. E o Diniz está no Vasco por causa de quem? Do Pedrinho, né? O Cuesta, o Andrés Gomes também muito, talvez, né, nesse contato com o Ares que trabalhou com o Fernando Diniz. Você vê a capacidade que o Pedrinho está tendo aí de fretar voos, né, com a parceria lá com a Leila. Então, assim, o Vasco
tá tendo um momento bacana na gestão, caminhando por causa do Pedrinho, e a gente não pode exaltar. A gente só pode criticar, só pode falar mal. Veja bem, família vascaína, é brincadeira não. E aí eu finalizo aqui, né, falando sobre o favoritismo da Copa do Brasil. Eu vou até destacar aqui mais uma vez a declaração do Verratti, que ele falou assim, ó, me afetou muito essa semifinal. Para mim foi uma dor muito grande. Ele está comentando aqui em relação à eliminação para o Galo no ano passado. Então, assim, foi um outro debate que a gente estava tendo lá no grupo de membros, né? O favorito para conquistar essa competição. Do outro lado, tem o Corinthians, que é um time que manda muito bem nesse tipo de competição. Poxa, o Cruzeiro é o time que mais conquistou, né? A Copa do Brasil também manda bem. Fluminense estava até bem aí antes dessa eliminação para o Lanús. Fluminense passou do Bahia, Fluminense passou do Internacional, né, na Copa do Brasil. Mas assim, família, cara, é um desejo meu também, é uma esperança que eu tenho, que ninguém quer mais essa competição que o Vasco, mano. E aí, torcedores, jogadores, ninguém quer mais isso que o Vasco. Ninguém tem esse desejo maior que da gente. Então, eu tô muito confiante, mas acho que é bem pau a pau. É a Copa do Brasil talvez mais equilibrada dos últimos anos. Tu pega que o São Paulo conquistou, passou do Palmeiras, ganhou em cima do Flamengo, mas assim, o favoritismo era desses times. E o São Paulo conseguiu ali surpreender com o Dorival, né, que é muito experiente nesse tipo de competição também. Então eu acho muito pau a pau, assim, é bem equilibrada, sabe? Dentro de campo, você vê que o Corinthians hoje é o que joga menos, mas tem ali os seus desfalques, o Cruzeiro tá bem na competição, Fluminense e Vasco é muito equilibrado, mas eu tô muito confiante porque é aquilo. Hoje a gente só acredita na fé, na sorte, não. Hoje o Vasco tem algo concreto para acreditar. A gente tem um time qualificado para conquistar essa competição. Fui! Daqui a pouco eu tô de volta.